Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 30 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 1 ao 4. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Quero hoje iniciar louvando e agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecer pela confiança nessa missão tão simples, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração num momento muito difícil da minha vida e que eu fui conversar com o Senhor diante do Santíssimo. E a resposta do Senhor para o meu momento difícil foi esse: leve a minha palavra. Então aqui eu estou em nome de Jesus para cumprir esse mandato de Deus na minha vida. E com o apoio de todos vocês, o nosso canal de evangelização no YouTube chegou a 6.000 inscritos. Isso é fruto do amor de Deus e da colaboração de cada um de vocês. Então você que está ouvindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa pregação para que outras pessoas possam ser também alcançadas com a palavra de Deus. O Evangelho de hoje, ele vai contar de uma forma resumida, simples, a cura de um leproso. E sempre que nós meditamos sobre um milagre que Jesus realizou, nós precisamos olhar cada situação, porque em todas elas nós vamos ver duas ações: a ação de Jesus de curar, mas antes nós vamos ver a ação daquele que precisava do milagre tomar a decisão de ir ao encontro de Jesus, de fazer algo extraordinário com esse propósito de receber a bênção de Deus. Cada pessoa que foi curada, de alguma forma, ela pagou um preço para receber essa cura. E no caso do leproso, era uma situação ainda mais desagradável, porque o leproso, ele era excluído da sociedade. Eles tinham um lugar que eles ficavam isolados. E alguns estudos dizem que quando o leproso estava andando, ele levava um sino. E ele começava a tocar aquele sino, que era uma forma de alertar as pessoas que um doente estava chegando ali, que um contaminado estava passando, que um leproso estava passando. Então as pessoas se afastavam. O leproso, ele não podia trabalhar, ele não podia ficar nem no convívio da sua família. E a única coisa que restava para os leprosos era virarem mendigos. Então eles não tinham vida. Eles viviam totalmente à margem da sociedade. E ali então o Evangelho vai dizer, quando Jesus
descia do monte, quando Jesus terminava de falar para aquelas multidões sobre as bem-aventuranças, sobre esse lindo sermão do monte que o Senhor anunciou tantas direções maravilhosas para aquelas pessoas. Então, quando Jesus desceu, as multidões estavam seguindo Jesus. E de repente se aproxima esse leproso. E a atitude desse leproso é uma atitude de total humildade. Porque ele se prostra, ele se ajoelha diante do Senhor. Eu creio que esse leproso também já tinha ouvido falar do Senhor. Já tinha ouvido falar das maravilhas, dos milagres que o Senhor havia realizado. Então aquele homem, ele se joga, ele se ajoelha diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor quer, o Senhor tem o poder de me purificar. É uma palavra de submissão, é uma palavra de dependência, e é uma palavra que confirma que aquele leproso, ele acreditava no poder e na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então fala: se o Senhor quer, se o Senhor quiser, o Senhor pode, porque o Senhor tem o poder de me purificar. E veja bem, meu irmão e minha irmã, aquele leproso, ele foi além na sua palavra, porque ele não disse: o Senhor tem o poder de me curar. Ele disse: o Senhor tem o poder de me purificar. O Senhor tem o poder de me tornar puro. O Senhor tem o poder de me devolver a vida, de me devolver o prazer de viver. O Senhor tem o poder de me fazer um homem novamente. Então aquele leproso, ele desejava mais que a cura da sua lepra. Ele desejava resgatar a sua identidade. Ele desejava ser aquilo que ele era antes de ser contaminado com a doença da lepra. Meu irmão e minha irmã, essa mensagem e essa palavra desse leproso é uma palavra que na nossa oração nós precisamos direcionar ao Senhor e não ter medo de depender de Jesus. Era como se aquele leproso dissesse: Senhor, eu estou nas suas mãos. O milagre que eu preciso, só o Senhor pode fazer por mim. Por isso, eu estou aqui. Eu dependo do Senhor, porque o Senhor tem o poder. E foi, meus irmãos e minhas irmãs, esse gesto tão humilde desse leproso e essa atitude de fé de se lançar diante do Senhor que tocou o coração de Jesus. Porque é assim que nós temos que nos dirigir ao Senhor, na humildade, mas também na ousadia de clamar, na ousadia de bater na porta do coração do Senhor. E a maneira que nós tocamos o coração do nosso Deus é através da humildade, é através da oração sincera, daquilo que sai do nosso coração. Precisamos ter essa coragem de dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. Se o Senhor quer, me liberta. Se o Senhor quer, pode agir na minha vida, eu estou aqui. Veja bem, aquele leproso naquele momento, ele não se importou o que as pessoas iriam achar. Eu creio que quando ele se prostrou, muitas pessoas devem ter se afastado de Jesus. Mas aquele leproso não importava com o que os outros estavam pensando. Ele tinha um propósito.
E eu creio que Ele colocou esse propósito no seu coração. O meu milagre vai acontecer hoje. E foi essa fé, essa humildade, que tocou o coração de Jesus. E aquele homem então prostrado diante dele, Jesus, cheio de amor e compaixão por aquele homem, admirado com a sua fé, Jesus estende a mão, toca naquele homem e diz: eu quero, fica limpo. E aqui, nesse versículo 3, Jesus faz 2 gestos que as pessoas da época não tinham coragem de fazer, porque tinham medo de se contaminar com a doença. Primeiro, Jesus estende a mão para aquele homem. Ninguém na época estendia a mão para um leproso, o contrário. As pessoas se afastavam deles. E o segundo, mais forte ainda, Jesus toca naquele homem. As pessoas não tocavam nos leprosos. Existia um grande medo de contaminar. Então eles não chegavam perto, quanto mais tocar um leproso. Mas Jesus, sendo o Senhor de tudo, Ele estende a mão para aquele homem e toca nele. E num gesto de amor, Jesus fala: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, aquele homem é curado da sua lepra. Meu irmão e minha irmã, eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando as pessoas, aquela multidão olhando. E eu creio que a maioria, afastados do Senhor e daquele leproso. Quando Jesus toca naquele homem, eu creio que muitos se escandalizaram. Muitos ficaram até achando que Jesus seria contaminado. Mas Jesus olha e fala: eu quero, fica limpo. E Jesus então cura aquele homem. Jesus então liberta aquele homem. Jesus devolve a vida para aquele homem. Jesus purifica aquele homem por completo, de dentro para fora. Porque existiu fé no coração daquele leproso. É assim, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos nos aproximar do Senhor. Na nossa oração, não pode haver dúvida, não pode haver medo, porque nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante do nosso Deus, que pode todas as coisas e que nos prova todos os dias, com sinais, com bênçãos, com milagres, que Ele é o nosso Deus. E que para Ele não existe impossível. Aquela multidão tinha se alimentado com a palavra de Deus. E agora, eles estavam sendo alimentados na fé, vendo esse grande milagre acontecer. E há uma lição muito grande, porque, como eu falei, é assim que nós precisamos nos dirigir ao Senhor. Sem medo, sem receio, falando para Ele aquilo que está acontecendo na nossa vida, clamando a Ele de todo o coração, porque Jesus viu verdade naquele leproso. Jesus viu humildade, Jesus viu fé. E o Senhor então teve compaixão daquele homem. E é por isso que eu falei no início. A nossa cura, a nossa libertação, é uma via de mão dupla. O Senhor Jesus quer fazer a parte dele na nossa vida. Mas nós temos que estar dispostos a fazer a nossa parte. E a nossa parte no milagre é justamente
Ir ao encontro do Senhor com fé. Ir ao encontro do Senhor com a certeza que nós não somos nada, mas que Ele é o nosso Deus, que Ele nos ama e que Ele tem poder de realizar milagres na nossa vida. E é com humildade e com fé que nós precisamos nos dirigir ao Senhor. E não precisamos ter medo de pedir. Não precisamos ter vergonha de clamar. Mesmo que nós já estejamos há muito tempo procurando uma resposta, nós devemos continuar firmes, não desistir e bater na porta do coração do Senhor todos os dias, com a nossa oração, muitas vezes com as nossas lágrimas, mas nunca desanimar. O Evangelho nos fala há quanto tempo aquele homem era cometido com essa doença da lepra. Mas eu creio que era há muito tempo. E ele não desistiu, sofrendo as dores no corpo, sofrendo as dores da rejeição. Ele não desistiu da sua bênção. Ele não desistiu de voltar a viver com dignidade. Meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, não desista, não desanime, não pare de rezar, não pare de clamar a Deus, não pare de apresentar a Ele as suas necessidades. E ame o Senhor de todo o seu coração. Ame a Ele. Independente de qualquer momento difícil que você possa estar passando. Seja fiel a Deus. Não deixe que nada e nem ninguém roube a sua fé, roube a sua esperança, roube os seus sonhos. Mas continua olhando para o Senhor, porque Ele está conosco em todos os momentos, nos momentos alegres e nos momentos de sofrimento. O Senhor está conosco. E no momento certo, Ele vai agir. Por isso é que eu e você não podemos desistir, mas devemos buscar o Senhor todos os dias de nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje, diante dessa palavra, eu quero apresentar a minha vida, a vida de cada irmã, a vida de cada irmão que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Senhor, assim como aquele leproso tomou a atitude de se prostrar diante do Senhor, de procurar o seu milagre, de ir ao seu encontro, que nós também, Senhor, a exemplo dele, possamos agir assim, não desistir, mas procurar sempre estar na sua presença. Senhor, dai-nos essa fé que não desiste, essa fé que supera qualquer dor, qualquer dificuldade e que nos leva ao seu encontro. E assim, Senhor, como o Senhor curou aquele leproso e o purificou e o limpou, que nesse dia muitos sejam purificados, muitos sejam curados, muitas famílias sejam restauradas. Aquela doença, Senhor, impedia aquele homem de viver dignamente. Então, Senhor, toda lepra espiritual, qualquer problema de qualquer natureza que esteja impedindo essa pessoa de viver dignamente como seu filho, que o Senhor possa tocar com as suas mãos chagadas, toda enfermidade e todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.